Olá, boas-vindas a mais um episódio do Conversa Empresarial. Hoje comigo, Rafael Sampaio, CEO da Impecável. Como vai, Rafael? Prazer, muito bem. Prazer estar aqui. Fico muito feliz super obrigado oportunidade. pela disponibilidade de vir. Você é CEO da Impecável, Sim. Antiga Impecável Maré Mansa, né? Isso. Se apresenta aí para quem nunca ouviu falar da empresa. É difícil, né? Mas assim, quem é você? Claro. Quem é a empresa e quem é você na empresa? Maravilha. Impecável Maré Mansa é uma empresa muito tradicional aqui do Rio de Janeiro. Fomos fundados em 1961. Uau. É uma história longa, muito rica, que eu tenho muito orgulho. Eu sou filho do fundador, na verdade. Assumi em 1998. Já tem um tempinho. Você é segunda geração. Eu sou a segunda. Terceira. Não, sou a segunda geração. Foi fundada pelo meu pai. Muito bom. Tem uma história belíssima, enfim, né? O do empreendedor típico, migrante nordestino, que chegou com muita dificuldade, mas com muitas ideias, uma pessoa extremamente brilhante era, né? E construiu uma história muito bonita, que eu tenho o maior orgulho de perpetuar, né? A gente tem muito para contar historicamente, talvez quem tenha acompanhado um pouquinho nossa história nesses anos todos, lembre dos programas de rádio, por exemplo, o papai ele tinha um programa de rádio próprio, que era a Turma da Maré Mansa, que fez muito sucesso, especialmente na década de 60, 70, até meados de 80, no programa de humor, que ele mesmo dirigia. Então, ele sempre teve essa questão plural, né? Eu acho que depois a gente vai poder conversar um pouquinho, vou poder ligar isso um pouco com a nossa relação com o consumidor, né? Eu acho que o humor é muito isso, né? O humor é muito divertido, ele aproxima as pessoas, ele descontrai e cria uma relação emocional. E eu acho que o papai conseguia fazer isso de forma muito brilhante e a gente tenta isso, depois eu vou falar um pouquinho das tecnologias que a gente usa para isso, hoje já numa época mais moderna. Mas, grosso modo, vamos dizer, é uma empresa que é especializada no comércio varejista, falando formalmente de roupas, calçados, acessórios masculinos e femininos. São lojas relativamente grandes. O que é uma loja grande? Vamos falar mais ou menos em torno de... Bom, grande. Em torno de 400 metros quadrados por piso. Quantos itens de venda? A gente está falando aí em torno de 7 mil SKUs. Trabalhamos com SKU é o item, né? Tipo, se eu tenho aqui uma roupa... Eu não tô considerando com tamanho. Com tamanho vai bem mais. Sem tamanho mais. Isso, no código de item, né? Tá que eu acho que é o mais usual para as pessoas, tá legal. Né? Aí você vai multiplicar um pouco isso se você falar de SKU. A gente trabalha com uma linha muito ampla, a gente tem a nossa linha própria, desenvolvida por estilistas, como temos também marcas terceiras, especialmente na área de calçados, né? Onde a gente tem as marcas esportivas, né? O foco é homem ou mulher? A gente, até de forma diferente, o nosso foco até recentemente sempre foi moda masculina. Okay. A moda feminina já veio na minha geração, né? Por uma transformação do mercado, acho que se a gente tiver essa oportunidade, eu acho que é muito legal explicar como é que você faz, né? Para estar desde 1961 num segmento tão volátil como é o varejo de moda especialmente, né? Se a gente for pensar direitinho, quem é que está junto da gente desde essa época, né? Quem era um player naquela época da década de 60 em moda e que continua. É difícil até achar, se encontra, claro, mas não é tão comum. Mas isso em qualquer setor, né? Empresa com 60 anos, você não encontra fácil assim, não. Não é muito fácil, né? Mas eu acho que o varejo de moda, né? Que tem uma relação, assim, muito emocional, né, com o consumidor, e ele, vamos dizer assim, como usando o trocadilho, ele sai de moda, né, o varejo de moda sai de moda. Como é que você faz para não sair de moda, né, para continuar relevante depois de tanto tempo? É um aprendizado, é um legado que ficou, na verdade, da primeira geração do meu pai, que soube se reinventar nessa história toda, e eu acho que é algo relevante para a gente estar compartilhando, né? Mas te respondendo, é isso, uma empresa tradicional. Vamos falar um pouquinho dessa sucessão, porque assim, acho que a criação da empresa deve ter história e provavelmente você deve saber contá-la, mas assim, você viveu a transição, então vou focar nessa transição. Legal. Como é que aconteceu isso? Foi preparado ou teu pai faleceu, você teve que assumir? Como é que foi a parada? Você é filho único, por exemplo? Você é o único herdeiro? Eu tenho irmãos, 2 são sócios. A verdade é que a sucessão, embora eu já trabalhasse teu pai era o único dono? Era o único dono. Pronto. É o único dono, né? Eu era bastante jovem. Tá. O que é bastante jovem? Em 98 eu tinha 21 anos, quando eu assumi. Né? Eu não me sentia assim. Mas a transição familiar é um desafio, né? Por diversos aspectos. Eu não tive uma preparação, talvez a melhor preparação para ser um sucessor por causa do tempo. Meu pai faleceu de leucemia, faleceu muito jovem, na verdade.
Então, eu já trabalhava lá, mas eu tinha, há pouco tempo atrás, eu era estagiário do negócio, né? Quando a doença acelerou, eu tive uma preparação, poxa, rápida. A verdade é que você encara alguns desafios. Quando ele ficou doente, então você já foi apontado como sucessor, é isso? Eu era muito apaixonado, continuo sendo, né? Os teus irmãos são mais novos? E meus irmãos são mais velhos, na verdade, são psicólogos, nunca tiveram nenhuma relação com o negócio. Eles não queriam trabalhar ali. Não tinha essa... E eu acho que isso é importante, a primeira lição que fica, né? Acho que o varejo, especialmente, exige entrega, né? Acho que qualquer empreendimento exige. Então, não é uma coisa que você pode fazer por imposição. Não é todo mundo que quer, não. Eu sou empreendedor de carteirinha. Eu dei aula de planejamento de negócios, de empreendedorismo, sou investidor de empresas, eu sou fã do empreendedorismo. Então, eu tenho 2 irmãs, eu tenho um irmão, que é meu sócio, e tenho 2 irmãs. E as 2 irmãs, uma agora está começando a empreender e a outra também está começando a ver. Mas durante muitos anos, eu falava, meninas, vamos, sabe, em vez de trabalhar para os outros e fazer os outros ficarem ricos com o teu trabalho, investe em você, faz você o negócio. Cláudio, diziam elas, eu quero chegar na segunda-feira, eu quero sair na sexta-feira e esquecer da empresa. Entendeu? Então, assim, não é todo mundo que tem perfil empreendedor. Tem gente que não quer, não sabe, que não sabe hoje você aprende, né? É verdade. E o não tem, tem muito investidor com dinheiro querendo investir em boas pessoas, não precisa nem ser boas ideias, às vezes o cara investe numa pizzaria. Mas tem que querer, se não quiser não adianta. Então você queria ser empreendedor. Exatamente. Aos 21 anos. Exatamente, eu tinha uma afinidade emocional também com o negócio, então foi um caminho natural. Mas tem desafios, né? Quando você é um sucessor familiar, especialmente quando você é muito jovem, né? Você naturalmente enfrenta um descrédito que é natural, né? As pessoas entendem num primeiro momento que você, e não deixa de ser, né? Você foi um privilegiado, certamente foi. Então, não entendem isso como um processo meritocrático, porque na verdade você é um filho. É verdade. Mas às vezes o erro daí é imaginar que eventualmente você não vai ser capaz, né? Isso a história vai dizer, né? Eu não estou dizendo que, assim, né? Fui bem acolhido na empresa, não é isso, né? Mas é um desafio, na verdade, de credibilidade, começa por aí, né? Até mesmo pessoal, né? Você tem que se sentir capaz disso, porque o que se diz, né? É que você é jovem demais para estar cumprindo aquela função, né? Que nem rei, rainha, adolescente. Então, aí a pergunta, voltando... Estamos voltando muitos anos, né? Não sei nem verdade, estamos em 98 agora. Então, mas você... O jovem de 21 anos que assumiu a presidência da Impecável era um jovem arrogante, dono de tudo, filho de pai, que é como eu me via. Eu criei a minha empresa com 24, então eu estava muito longe aliás, eu montei a minha com 20. Eu casei com 24, estou confundindo. Mas eu com 20 anos, eu era dono da verdade, irmão. Entendi. Eu era o Deus na Terra. Então, eu era insuportável. Eu não sei como é que as pessoas me suportavam naquela época. Mas sobrevivi. Estou aqui para contar a história. A empresa tem 40 anos. Ou você era um cara o jovem de 21 que seria eu hoje, o eu hoje, se eu pudesse voltar para trás, ver, cara... Desce do salto, entendeu? Procura pessoas que saibam mais do que você e se aconselha com ela. Você decide, mas se aconselha, que você é um, pirralho de 21 anos. É o que eu teria falado pra mim. Aí pergunto pro Rafael, como é que era o Rafael de 21 que assumiu a empresa? A minha leitura, né, minha auto-leitura, né, é que não, eu respeitava muito quem tava lá e eu tinha a nítida convicção de que eu tinha que aprender, no fundo, né? Porque às vezes, quando a gente é dono de um negócio, a gente imagina que somos todos poderosos, né? Mas dependemos de pessoas, né? E aí é uma primeira coisa, né? Eu acho que empreendedorismo, especialmente no varejo, são pessoas, né? A gente fala muito de foco no cliente, claro, foco no cliente, mas eu penso que isso começa no foco do colaborador. Porque ele que vai atender seu cliente, ele que vai... Então, se você não tem foco, se você não tem a satisfação do colaborador como algo importante no seu negócio, é difícil você ter sucesso. E naquela época, eu já tinha essa concepção, porque, afinal, eu tinha que aprender. Né? Eu estava numa situação... Nós lá na Nasajon chamamos os colaboradores de clientes internos. É verdade. Eles são tratados como clientes. Inclusive, eu faço NPS com os clientes internos. Que é importantíssimo, né? A gente, enfim, sempre teve essa concepção, né? A gente sempre teve uma relação muito próxima com os colaboradores e a partir daí, talvez isso tenha facilitado o meu processo de aprendizagem, porque é uma aprendizagem. Além de colocar, claro, chega um momento em que você coloca a sua convicção, o seu caminho pessoal naquilo que você acredita, né? Mas quando a sucessão aconteceu, então você já estava
preparado, entre aspas, né? Quer dizer, porque eu entrevistei uma vez um empreendedor, um empresário, que ele assumiu a empresa por causa de um acidente de trânsito. Uau! Quer dizer, o teu pai ainda teve tempo de se preparar, né? O pai Sim. dele não. E aí ele não tinha nem o telefone do contador, cara. Não ele não sabia ele não sabia da conta de banco, então foi um caos para a família. É claro que assim, preparado a gente nunca tá, porque... Não, nem hoje. E eu não imaginava também que ele ia falecer tão cedo. Ele jovem, né? Foi câncer, uma doença séria, mas a gente sempre imagina que vai dar certo, né? Então, no fundo, eu não tinha essa expectativa, né? Mas algum grau de preparo, especialmente nos últimos instantes, eu fui emancipado, na verdade, para ser sócio dele. Eu cheguei a ser sócio quando ele estava já num determinado momento da vida, né? E a doença progredindo e tal, né? Que eu, aliás, fiquei muito honrado, enfim, né? Na época e tal. A verdade é que preparo absoluto a gente nunca tem, né? A gente nunca tá... Mas você já sabia onde estavam as coisas? Onde estava... Não, sim. Eu já prateleiras. Eu já tinha uma ideia de como é que a gente deveria trazer, né? A Impecável Mário Mansa para o século XXI, né? Que tava então vamos avançar. Como é que você trouxe... O que você fez nesses 20 anos aí na gestão Rafael? Pois é, o que acontece, né? Eu acho que tem muita coisa legal pra gente explorar, né? Uma coisa que a gente acredita muito é na relação, claro, né? Eu falei do colaborador, mas também do consumidor, né? Uma iniciativa nossa, agora já falando já bem recente, é da gestão da experiência do consumidor, a correta gestão da experiência do consumidor. Isso é algo que a gente investiu, eu tive a oportunidade, eu sempre fui ligado à tecnologia, né, e sou cliente da Nasajon, inclusive. Você tem formação técnica? Tenho, eu fiz faculdade de informática na época, né. E acho que isso traz um viés nas decisões, né? Então, falando um pouquinho da gestão de experiência do consumidor, que é algo que a gente valoriza muito. Na verdade, é o contrário, tá? Eu acho que a gente busca a formação daquilo que nos favorece. Existe uma vocação, né? O médico, ele procura a formação de medicina, mas ele já é médico antes de entrar. Não, é verdade. É natural, né? É um processo natural. Eu acho que informática tem muito a ver com gestão, mas aí isso é uma outra história. Eu tenho um amigo que fez engenharia, depois fez direito e depois foi para o serviço público, mas são pontos fora da curva. Normalmente a pessoa vai... Segue aquilo, né? Então, falando da gestão de experiência do consumidor, que foi uma matéria da Forbes americana, inclusive, com a gente, que eu fiquei muito orgulhoso, né? E que foi um software que eu conheci, na verdade, quando era uma startup, foi vendida para SAP por $7 bilhões. Olha que loucura, né? Mas o que ela faz, na verdade, né? Você tem um mapeamento muito, muito grande. Não é só quando a gente fala de gerenciamento de experiência do consumidor, a gente pensa muito no NPS, que é super importante. Mas o que eu acho que é o NPS, na minha opinião? O NPS é mais ou menos como você pegar um termômetro e marcar que você está com febre. Isso. Agora, qual é a doença? O que está acontecendo? Ele não te diz só. Então, se você tem uma ferramenta mais abrangente, você consegue uma série de informações em tempo real e... Uma coisa que muita gente não pensa é falando um pouquinho do colaborador, né? E aí eu vou dar esse exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, uma equipe de vendas que está no salão de loja, onde ele está sozinho, existe um certo anonimato ali, né? Quando ele está atendendo com o consumidor, você não sabe o que está acontecendo ali. Você, de uma certa forma, se ele teve um atendimento excepcional, né, encantou aquele cliente, vai ser difícil você saber. Né? Pode, eventualmente, se ele comentar e tal, mas você não tem um processo paulatino onde permita um canal de comunicação do consumidor direto para a sua gestão, que possa apontar, por exemplo, um atendimento excepcional. Porque quando a gente fala de gerenciamento de experiência do consumidor, a gente pensa muito nos problemas, né? E claro que você quer lidar com os problemas, né? Evitar o churn, etc e tal. Mas... tão importante quanto isso, a meu ver, é você conseguir valorizar o sucesso, reconhecer isso. Então, a gente pensa muito na meta só, e claro, está aqui para isso, para vender, mas quando você tempera isso com senso de justiça, quando você consegue valorizar o colaborador que realizou um trabalho excepcional, ou sim, claro, corrigir alguma coisa que esteja errada, quando você dá voz para esse consumidor e você sabe escutar, você ganhou ouvidos, a sua qualidade de gestão aumenta muito, né? Então, esse foi um programa que a gente implantou. Como é que você faz isso? Na verdade, como ele funciona, né? Você tem... Toda vez que a pessoa compra, ele é convidado a responder uma mera pesquisa, meio gamificada. Onde? Assim. No caixa? Não, ele recebe por e-mail. Tá. Pode receber por qualquer canal, né? Tá. Mas eu recebo por acaso por e-mail. Mas não é na hora do pagamento? Não é na hora do pagamento. Por que não é na hora do pagamento? No pagamento a pessoa quer ir embora, né? Mas o mais breve possível, tem que estar fresquinho. Isso. Né? E a partir daí, isso gera um dashboard,
grande, com diversas visões, dependendo de cada visão que você quer ter. Por exemplo, você pode comparar o NPS por loja, você pode fazer isso por colaborador a colaborador. Qual a taxa de resposta que você tem nesses e-mails? Em torno de 10 a 15%. Pô, tá muito bom. As pessoas respondem. Sabe o que acontece? É engraçado. As pessoas gostam de ser ouvidas. Assim, quando você manda... Um e-mail marketing não tem essa resposta de venda, né? Porque quando você está fazendo e-mail marketing, né? As pessoas entendem que, bom, eu estou fazendo algo em benefício próprio da empresa, né? Eu quero vender para você. Quando você pergunta como foi o atendimento do fulano, pelo menos é o que a gente percebe na nossa cultura, na cultura do nosso consumidor, você está querendo ser gentil de uma certa forma, né? Mais ou menos como é que foi a comida do restaurante, né? Então as pessoas são mais compelidas, pelo menos essa experiência que eu tenho, a responder do que num e-mail marketing convencional. E tem mais, quem compra de uma marca, ele quer ser bem atendido. Então, quando ele não é bem atendido, ele reclama para melhorar a experiência com essa marca. E quando ele é bem atendido, vale a pena fazer o reforço positivo, né? Pois é. Então a gente tem essa... É claro que é uma amostragem, nem todo mundo responde, mas você consegue ter uma temperatura muito boa do que está acontecendo, sabe? Então a gente tem um programa paulatino disso, por exemplo. Todo colaborador, no final do mês, ele recebe todas as avaliações, tudo que os clientes falaram dele. Olha que legal. Assim, a gente consegue ter um controle melhor e, acima de tudo, valorizar quem fez um bom trabalho. Isso é tão importante, né? A gente coloca isso no quadro. Isso aí é um sistema que você adquiriu para... Eu que adquiri. E eu tô falando, quer dizer, mesmo que a pessoa não queira adquirir um sistema, mas existe uma forma simples de fazer algo parecido, e aí para quem é empreendedor, ou quem tem um negócio, ou enfim, que você pode, de alguma forma, simular um pouco, sem ter uma ferramenta tão sofisticada, mas conseguir esse tipo de resposta. A mensagem que eu dou, né, e aí respondendo, voltando um pouquinho à pergunta que a gente fez, né, então esse contato com o consumidor, aí sim, de uma forma um pouquinho atualizada, vamos dizer assim, foi uma das medidas, entre outras, né, que a gente tomou. Teve uma que eu gostaria de comentar, na época da pandemia, que eu acho que foi muito interessante, e aliás, aí falando um pouquinho, né, da escolha dos parceiros, a gente vai chegar lá, mas enfim, né, quando chegou a pandemia, né, você imagina que no caso de uma loja como a Impecável, que tem um viés popular, onde, na verdade... físico, né? Físico. Eu fui 100% teletrabalho, estou até hoje. Você não pôde fazer Eu não posso fazer isso, né? Eu precisava da presença física. Aí você fala, não, vende por e-commerce. Tá bom, só que tem um pequeno problema, na verdade, alguns. O primeiro, que a gente está falando de um consumidor que usa pouco cartão de crédito. Ainda hoje usa pouco, né? Para necessidades assim e tal, muitos não têm, né? Nem bancarização, na verdade. O Pix mudou um pouco isso, mas essa era a realidade. O Pix e esses banquinhos digitais, né? Então... Isso. Mas na pandemia, na época da pandemia, isso não estava tão forte ainda, né? Tudo bem, você tem esse primeiro desafio. Como é que você vai vender para alguém no e-commerce sem cartão de crédito? Começa por aí. Segundo, ele mora em local de difícil entrega. A gente não tem essa noção, né? Isso é um problema. Pois é. Quem mora, não precisa nem ser numa comunidade, mas em áreas mais distantes, o correio não entrega. Você sabe que uma vez eu fiz só abrindo um parênteses aqui, claro. eu abri uma promoção, não é uma promoção, eu fiz que distribuí um bônus, e aí tinha, sei lá, 50 caixas para entregar. Das 50, umas 25... eu não consegui entregar, a gente teve que fazer malabarismo para entregar, porque o correio não entregava, aí no final acabamos contratando meio que motoboy para entregar nos lugares, porque aí a gente percebeu que não é todo mundo que mora numa rua com endereço, telefone CEP, né? E a solução é um pouquinho por aí, né? Mas falando dos problemas, além disso, né, você fala de um consumidor que é muito sensível a preço, pagar frete, ter um frete caro, é difícil, especialmente na pandemia, imagina, a pessoa tá sem, né, se fosse uma coisa essencial, mas você quer vender roupa, você quer vender calçado pra pessoa que nem tá saindo na rua. Como é que você faz isso, né? Qual foi a ideia, né? E aí a gente usou um pouquinho da tecnologia, né, e um pouquinho da ideia. Quem é que tem trânsito livre para entregar em qualquer lugar? Você acabou de dizer, motoboy. Isso. O motoboy ele tem. Né? Só que se eu for usar um serviço expresso desse de motoboy, vai ficar caro. O que a gente fez? A gente montou o nosso próprio aplicativo de entregas. Então, o que a gente fez? A gente cadastrou as pessoas da comunidade, das áreas. Cada loja virou um centro de distribuição avançado, né? E aí a gente usa um pouco da tecnologia chamada Ship from Store, né? É como se cada loja fosse um CD, de tal forma que você esteja perto das pessoas e possa fazer uma entrega rápida e barata. Então, você imagina que em cada área da loja você cadastra, aí a gente usou a mídia social para isso, né? Fez uns anúncios, né? Cadastre-se e tal, se você tem uma moto, tem uma bicicleta, etc e tal. Cadastrou as pessoas. Como é que funcionava, então? Quando a pessoa ia comprar, o site que ele via, depois a gente pede o CEP, tenta geolocalizar a pessoa, a gente dava
a loja, ou melhor dizendo, o site, era um reflexo, ainda é que a gente ainda usa isso, estoque, né? Da loja próxima. Da loja próxima, né? Então, o que você permite aí? Primeiro, que quando você está entregando, né? E aí a pessoa vai e compra, a gente, através do aplicativo, né? E aí o sistema que fazia isso, a gente contactava a pessoa para entregar. Então, o que você consegue fazer? Como você está entregando a preço de custo, vamos dizer assim, o custo é menor. Você está entregando perto, também fica mais fácil. Então, a gente conseguia entregar em 3 horas, com frete grátis, porque aí conseguia dar o frete grátis, a gente não tem margem para dar frete grátis fácil, mas como estava barato, fica simples. E como a estrutura era nossa, a pessoa podia pagar ao receber mesmo em dinheiro, porque o motoboy quem está contratando sou eu. Então eu tenho esse controle. O motoboy vai roubar? Não rouba não. Uau. Engraçado. É porque não quer perder o emprego. É isso. A não ser que você vá vender, sei lá, não muito... é o caso. Vou vender um avião, mas não é isso, né? Então, isso foi uma forma... Sensacional. Pois eu tive Agora, isso demanda tecnologia, né, Rafael? Demanda tecnologia. E é uma coisa que é importante, né? Não é só tecnologia, mas uma coisa que é uma dica também. Quando você vai escolher parceiros, seja um parceiro para um RP, seja para um PDV, acho que você tem que ter um parceiro que você consiga conversar. Que ele compre um pouquinho a sua briga. Existem bons parceiros por aí, por exemplo, de PDV, às vezes empresas até grandes que vendem, mas que é um produto que ele tá ali na prateleira e se você um dia ousar ter uma necessidade qualquer que seja, não tem nem conversa, né? Não foi o que aconteceu com a Nasajon, e aí eu posso falar um pouquinho com toda a sinceridade. Vamos falar da Nasajon. Você sabe que quando as conversas da Impecável chegavam para mim, é porque já tinha havido o desgaste antes, né? E a discussão era sempre, um defensor de vocês, por exemplo, é o José Formiga. Né? Sim, tem um carinho por ele. E a gente falava, e chegava uma hora que eu falava, mas então, cara, não tem isso não, o que os caras querem? Não é possível. Não, mas é bom, porque ele está exigindo da gente e os caras são parceiros. Ele sempre falava a mesma coisa. Falava, os caras são parceiros. Quer dizer, reclama, né? Exige. Como é que não tem tal coisa que tem que ter? Mas eu imaginei que tinha. Tem conversa. Mas vamos fazer. E aí eu te ajudo a fazer. Essa é a diferença. Eu acredito que empresas... Acredito não, eu já tive essa experiência em empresas que ninguém nem saberia do seu problema. Você não tem nem como conversar, isso nem é cogitado. Lá chega. E se não fosse a Nasajon, a gente não teria tido essa solução. Porque o que acontece? A gente tinha que ter uma integração dos estoques com PDV, porque a forma, né, de que a gente estava montando era estoque que era concebido para o estoque da loja, não é um estoque de e-commerce, né? Uma modificação rápida que a gente tinha que fazer, e a gente conseguiu isso e não teve problema não, por isso o Formiga não reclamou, eu acho, né? Mas se reclamou, funcionou. Não, sabe o que acontece, Rafael? Tem aquele cliente chato, sim, que reclama, o cara que compra por 20 e demanda por 300, claro, e reclama, e vocês são todos uns filhos da mãe, não, e todos são mal intencionados, e como é que eu vou processar você? Tem esse cliente. E tem o outro que diz assim, cara, não é possível que isso aqui não faça tal coisa. Sim. Tem que fazer. Vamos fazer. O que precisa para fazer? Eu te ajudo. Claro, é essa a ideia. Então, assim, é uma coisa, né? Uma coisa é você reclamar que não tem, mas de maneira construtiva, vamos emparcerar, que foi sempre o caso com vocês, por isso que essa relação tá longeva. E outra é simplesmente reclamar que não tem, porque não tem software perfeito, cara. Não existe empresa perfeita, não existe software perfeito. Agora tem boa coisa, nem nada, né? Não tem parceiro perfeito, não tem empresa perfeita, não tem carro perfeito, sempre tem coisas boas e coisas ruins, você troca 6 por meia dúzia, você faz concessões. Mas sabe o que eu acho? Assim, não é o problema, a questão não é se tem defeito ou não, mas como é que ela lida, como é que o seu parceiro lida com esses problemas, né? Eu acho que vale para o cliente, vale para o fornecedor também, né? Se você é razoável nisso, né? Você como cliente, se você consegue ter um pouquinho de empatia, que às vezes é difícil, mas tem que ter, porque senão você trava a negociação, né? Se você quer só... Como é que foi essa sua experiência com a Nasajon, já que estamos? Não, pois é, acho que a experiência, a Nasajon, ela tem uma questão, acho eu, claro, não tô tão próximo assim, mas eu acho que tem uma questão de valores que a gente se identifica bastante, né? Uma empresa tradicional, uma empresa muito correta, uma empresa que investe na parceria, de fato, né? E falando isso com toda a franquia, que tem muito a ver com a gente, né? Empresa carioca, né? Até onde eu sei, mas que tem valores e um foco realmente, né? No consumidor, uma forma de gestão que bate muito com a forma como a gente pensa, né? E em momentos importantes a gente sempre pode contar, né? E isso nem sempre é tão comum, né? Problemas, veja bem, eu tenho, vocês têm, todos nós temos, né? Se você for julgar, né, penso eu, um parceiro pelos seus defeitos, você não vai conseguir empreender, porque vai ter todos têm, como você tem. Como lida com isso. Exatamente, né? Qual é o propósito, né? A empresa que você está trabalhando, ela está focada em acertar, de fato, né? Está comprometida com isso. E a Nasajon sempre teve, a gente sempre teve essa cultura de parceria, né? E sempre foi muito bem correspondido. Então,
É uma coisa que eu penso, né, para quem está escolhendo o RPI, para quem está escolhendo qualquer tipo de software, seja PDV, eu acho que vale a pena essa conversa com outros clientes e entender um pouquinho se isso acontece ou não. Se você fala com as paredes, e acho que a pergunta certa não é perguntar se você teve problemas. Se a implantação do RP teve problemas, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa... Sempre demora mais. Porque é uma situação difícil, é desafiador, isso não é essa a questão. Mas não depende muito, não depende só da empresa ou do produto, depende de quem opera, depende de quem mudança faz. cultural, né? A gente não está acostumado com isso. Depois que as coisas funcionam, é outra história. Mas a verdade é que exige um desafio, né? Ou seja, no software de PDV, por exemplo, seja qual for o tipo de aplicação, eu acho que existe sempre um desafio. Agora, como é que essa empresa lida com esses problemas? Como é que esse parceiro lida com esses problemas? Como é que ele tem empatia? E eu acho que é importante também ter essa leitura, ter um pouquinho dessa na entrevista, vamos dizer assim, com um cliente que você eventualmente esteja cogitando, né, de uma empresa e tal, e você conhece um cliente daquela empresa que você está cogitando implantar, entender um pouquinho a história, né, para poder fazer um julgamento justo, porque eu acho que tem-se muito a ganhar quando você tem uma análise um pouquinho mais criteriosa, né. Agora, hoje você conhece a Nasajon e sabe o que esperar dela, mas quando você contratou, não conhecia, né? Como é que foi essa? A Nasajon, ela sempre foi muito tradicional, né? Assim, a gente tem... Estamos há 41 anos, né? Bastante tempo, na área de TI, então, né? Que é uma coisa relativamente recente, né? Então, a gente já sempre escutou, né? A Nasajon, né? Como uma empresa muito séria, né? Na época... Inclusive, a nossa antiga agência de propaganda era a mesma, e eu lembro que em conversa falava, olha, tem uma empresa que eu conheço, que é muito séria. Esperone, isso, a agência 3. Né? O carinho danado, o Clóvis, a Luciana. Muito carinho por eles. São incríveis. E eles comentavam muito isso, e sempre insistiam e tal. A gente tentou outras empresas e a gente teve muita dificuldade, mesmo empresas que são grandes, mas muitas vezes por essa questão de eventualmente dentro dos problemas que eventualmente... Os Esperone, né? A Luciana e o Clóvis são parceiros, eles também... Não tem ninguém perfeito, mas eles sempre se emparceiraram com a gente. É um exemplo disso, que eu tenho o maior carinho, né? E eu até brinco, né? Que a agência 3, né? Se for recomendar alguma agência, pode ser a agência 0, então não tem ninguém, porque eles são tão bons. Mas realmente são pessoas sérias. Eles são muito bons e cresceram, né? Sim, com mérito e tal. Puxa, desejo muito sucesso para eles. E eu acho que a escolha de parceiro, seja ele qual for, né? Tem um pouquinho essa conotação, né? É meio evidente, né? Lugar comum, dizer, você tem que achar um bom parceiro, claro. Mas eu acho que um ponto que a gente está conversando que é interessante, acho que a gente tem que desenvolver também um pouquinho de empatia como cliente, para poder conseguir ter uma relação melhor, sabe? Quando você desenvolve isso, você tem um julgamento mais justo, e eu sinceramente acredito que você consegue uma melhor solução dos problemas e, acima de tudo, escolher parceiros melhores, né? Eu acho que isso vale para qualquer relacionamento, na verdade, né? Seja relacionamento pessoal, de amizade. Como é que faz uma empresa do teu setor, quer dizer, um setor que, como você disse, é absurdamente sensível a preço. Muito. Hoje você está competindo, inclusive, com empresas que não têm estoque, né? Você pega o Mercado Livre da vida. É verdade. Né? Desafiador. Que está querendo também focar na entrega rápida e assim, 3 horas ainda é imbatível, mas eles estão numa de entregar no dia seguinte e o outro colocar centros de distribuição e tudo com estoque que não é deles, quer dizer, é muito difícil competir nesse cenário. Eu não queria estar na tua pele, não. E você tem saído dessa com sucesso, porque a longevidade demonstra isso, como você falou, se reinventando. Quais foram esses passos de reinvenção? Você falou de tecnologia, né? Eu falei um pouquinho de tecnologia. Houve a própria modernização do modelo de negócio em si, né? E aí isso passa desde a loja, desde a parte de serviço. Quando você está falando de uma empresa tão antiga, e aí sim, né? Existem alguns fatores que são importantes. Por exemplo, esse tipo de negócio, que é muito comum nas lojas de departamento, não existe uma preocupação muito grande com o serviço, tradicionalmente, né? A gente entendeu que isso era uma oportunidade. Se a gente serviço que você fala, por exemplo, fazer bainha...
Não, até de equipe de venda, né? Se você vai numa, legal. por exemplo, se você for numa atendimento. no atendimento, você vai numa grande loja de departamento, por exemplo, você tá sozinho, né? É você e você e você. E seja o que Deus quiser, tomara que você tenha uma boa experiência de compra. A gente achou que, e sempre teve um pouquinho essa convicção de que talvez isso fosse uma oportunidade de ter, vamos dizer, né, a conveniência da loja de departamento. Isso não era muito, se a gente for andar um pouco para trás, não era muito o modelo da Impecável, né? Assim, de ter toda a comodidade da loja de departamento, com uma área ampla, né? Com os produtos expostos, bem expostos, organizados de forma lógica, né? Criando uma experiência de consumo, mas com serviço. Então, um dos passos que a gente teve, né, no processo de modernização daquela época, era como adequar um negócio na realidade desse tipo de loja, que hoje na classe C é a dominante, né, assemelhada, né, aos magazines, enfim, né, mas sem perder a nossa identidade, sem deixar de ser quem a gente foi. Porque a Impecável ela sempre teve essa coisa de proximidade, né? E quando eu falei do Turma da Maré Mansa, do rádio, né? Do crédito fácil, a Impecável foi uma das pioneiras, né? Na concessão de crédito, numa época que isso não existia para consumidor, assim, né? Eu lembro, inclusive, que um dos nós que a gente desatou foi a integração do teu sistema de crédito com o ERP, né? Foi na época. Foi muito interessante, era um colaborador de vocês. Deu trabalho. Porque a gente sempre via um desafio enorme, intransponível, de adaptar o nosso sistema de crédito, que era tão peculiar, né, nisso. E aí eu fiz, na época, um teste de prova de conceito, que eu nem acreditava que vocês iam conseguir fazer. E aí, eu até para não perder tempo, eu dei um prazo meio curto, mas não era nem por maldade, é porque não vão conseguir fazer mesmo. É bom que eles não perdem tempo, eu não perco tempo. E não é que vocês fizeram. Quando eu vi, tava lá o negócio funcionando direitinho, já praticamente pronto, faltava detalhes. Assim, eu fiquei meio chocado quando eu vi aquilo, né? Na época, o William Duarte foi quem programou isso. E eu Ele morava lá, né? Pois é, eu levei um susto com aquilo, né? E aí funcionou e tal, né? Mas a verdade é que o crédito sempre teve uma relação fortíssima com a gente, né? E ele foi modernizado, claro. Na época do crediário, do carnezinho, eu cheguei a pegar ainda, né, o crediário em papel e tal. Hoje é um cartão próprio, é uma outra história. Mas a verdade disso, de dar o crédito para alguém, né? Você imagina numa época que as pessoas, para crédito, tinha que ter fiador. Não existia o conceito de crédito como hoje já está modernizado. Eu acho que isso já é lugar comum. Mas na época não era. O fato é que quando a gente chega nos anos 2000... eu já não podia mais me ancorar no que eu dou crédito, porque, bom, ora bolas, eu e todo mundo dando, né? Como é que eu vou manter essa relação próxima com esse consumidor? Puxa, programa de rádio, maravilhoso, mas não é o que as pessoas hoje fazem mais, né? Ainda escutam muito, eu fico chocado. Eu te ouvi no rádio. Não, claro, mas eu digo um programa de humor no rádio. Rádio. Como era na época, porque vamos lá, né? A gente tá falando da década de 60, 70, 80, que as pessoas nem tinham televisão, né? Especialmente 60, 70, eu acho. Naquele formato, né? O rádio, claro, é fortíssimo, mas não naquele formato que a gente fazia antes, né? Um programa humorístico, né? A gente tá tentando resgatar isso agora com podcast e tal, que é sob demanda, né? Que você só escuta o que você quer. Então... Isso, é uma forma modernizada, né? Disso. Focado. Então, quando a gente se deu o desafio, né? E a gente tá falando da década de 2000, desse processo de modernização, quer dizer, como é que você consegue se modernizar, mas sem perder os seus valores, sem perder a sua essência? Eu acho que esse é o grande desafio. O difícil das empresas longevas é esse desafio constante de se reinventar, porque o consumidor vai mudando, o mundo vai mudando, você tem uma forma de fazer e não é fácil você reinventar a sua empresa, né? Porque você já tem valores arraigados, porque você teve uma boa ideia ontem, mas você talvez hoje vai ter uma de novo. É a vida, né? Você tem que se reinventar, você tem que conseguir isso o tempo todo. Então, esse processo de modernização... pra gente foi muito importante, né? Por exemplo, aí falando do feminino, que não existia, né? Que foi uma consequência, eu acho, da disseminação das lojas de departamento, claro, que tem tudo. Eu lembro da Impecável quando era bem no início da Nasajão, eu comprava ternos lá. É verdade. A sede era na Rio Branco, e vocês tinham uma loja ali na Marechal Floriano. Ainda temos. Aí eu passava lá, às vezes eu comprava ternos lá, que era um... sim, a gente nunca fechou loja, na verdade. Então, tudo loja própria, Rafael? São lojas próprias. Quantas são? São 11 lojas. Bom, uma não é que é um shopping, né? Mas enfim. Por que você não quis expandir para franquia, por exemplo? Seria uma saída natural. A nossa loja, ela é um
pouco grande para ser facilmente franqueável, pela área, pela complexidade de gestão. Nada é impossível, mas nesse formato de loja já não é tão comum assim. A gente tem sim, você falou isso, a gente tem sim a ideia de ter formato de lojas menores, aonde aí sim a gente permitiria esse modelo que é super vencedor. Mas no modelo que a gente sempre teve... A grande vantagem da franquia é que você não usa o teu capital, né? Você usa o capital do franqueado. Então permite uma expansão muito mais rápida. Não tenha dúvida. Porque em tese, banco não franquia, né? Não faz franquias. Porque é lucrativo, eles têm dinheiro, então você vê... Eu não imagino o Itaú franqueando, né, é verdade. A loja. Mas quando você não tem o recurso... Ou você pega com o investidor, que é o que fazem as grandes redes né, com os grandes espaços, ou você faz um processo de franquear a marca. Então, se você tem 11 lojas próprias, já aprendeu a fazer todo o processo, né? O processo é vencedor. Por que não expandir mais do que isso? Não, exatamente. Quer dizer, esse modelo de lojas nossas, que são lojas grandes, né, imóveis próprios, inclusive, né, ele dificulta um pouco o processo de expansão, não tenha dúvida disso. Você está falando no ponto, né, e eu acho que aí a gente já está falando agora das próximas pro futuro, né? Mas, de fato, há uma tendência de lojas menores, espaços menores, que possam ser facilmente expandidos e que permitem, inclusive, o franqueamento, né? Que eu acho que é um caminho natural e é isso que a gente pensa. Ele traz dificuldade, né? Essa saída tua, uma amiga minha, a Cici, da Casas Granada, eu também entrevistei ela aqui já. Eu conheço ela. Ela, durante a pandemia, ela também criou essa história de transformar as lojas em pequenos centros de distribuição. É o Ship from Store. Mas é uma complicação, principalmente quando a loja não é tua, né? Quando a loja é sua, é mole, mas... É um desafio. Mole é maneira de falar. Mas... eu entendi, é mais fácil. É um desafio, que a gente continua com esse modelo do Ship from Store, que a gente acredita muito vencedor. Agora, você tem desafios. Quando abriu as lojas e você com esse modelo do Ship from Store, você imagina que você tem um estoque vivo, no qual ele está competindo com quem está comprando na loja física. É isso. Então, você imagina que o estoque que você está lá com o teu botãozinho... Tô olhando para aquela coisa que vem o vendedor e pega para levar. Para levar e você está dando ok. Não, esse aqui não. Né? A gente aprendeu, né? Quais são as dicas para isso? Né? Primeiro, você tem que ter uma margem de segurança. Né? Que a gente maior. Né? A gente aprendeu que o site, se você reflete 3 itens a menos por SKU, ou 3 ou 2, você praticamente zera esse risco, né? Então, torna-se muito raro esse problema. Não vou dizer que nunca existiu, que existe sim. Mas como existe no e-commerce comum também. É comum você... Cara, é muito azar você ter 5 itens, comprarem 4 na mesma hora, no período de 3 horas, chegarem aquilo. Acontece. É raro, mas já aconteceu. Você não tem outra coisa a fazer. Você explica, pede desculpa e tal, oferece o similar e tal. Mas não é o que você quer. Mas então você precisa ter essa integração. E a integração... E aí entra mais um pouquinho a Nasajon aí, que foi muito legal. A gente conseguiu realmente uma parceria bacana nisso. Essa integração do PDV com o site não é tão usual assim. Porque normalmente você tem uma área segregada de site. Faz no final da noite, né? Faz na hora do backup. Isso, mas não em tempo real, né? Então, essa conjunção de estoques, né? Do estoque do teu e-commerce, que na verdade já não é um estoque só, passa a ser 11 estoques. Integrados com o PDV é desafiador. Uau. Mas é possível, né? E a gente teve que fazer isso rápido, na verdade, né? Porque estava em plena pandemia. Mas foi muito emocionante quando entrou no ar, porque a gente, naquele desespero da pandemia, e eu lembro que a gente começou fazendo um comercial na Rede Record, e quando a gente soltou o comercial falando, o site, não sei se isso é bom ou ruim, mas o site, pum, estourou. Uau. E olha que a gente tinha colocado uma quantidade colocar um servidor um pouquinho maior, né, que é hospedado e tal. E foi um sucesso, né, porque para as pessoas que tinham, né... Foi um sucesso. Pois é. O site caiu do ar, foi um sucesso. Não tão sucesso. Não, depois a gente botou no ar de novo, né, mas assim, pior é se tivesse, né... É um problema bom. É um bom problema, é um bom problema, né, quer dizer, na hora eu não achei tanto assim, que na hora você não pensa nisso, foi um desespero, né, meu Deus do céu, não acredito que eu errei nisso. Mas você não tem como mensurar, né? Mas recupera rápido. Hoje em dia é fácil, né? Porque você... Quase que em tempo real você aumenta o servidor, né? Então, na nuvem. Isso. Então, foi isso e tal. Pelo amor de Deus, aumenta o processador, aumenta sei lá o quê, a memória, não sei o que tá acontecendo e tal. Não é muito acesso, não sei o que e tal. As coisas de minutos, voltou. Então, não foi tanto problema. E a gente aprendeu. Nas outras inserções, a gente já tava com o servidor grandão lá, esperando os picos, né? Então, é isso. Então, é interessante, né? E eu acho que isso que fica a lição, né? Vou dar uma analogia, né? A gente tem que saber envelhecer bem, né? Assim, envelhecer. Não é que a gente seja uma empresa velha, né?
Mas você tem que estar com espírito novo, né? Enfim, né? Isso que a gente fez, né? É uma tecnologia relativamente recente, né? Que é o Chip from Store. Eu acho super promissora essa ideia, né? E outros grandes players estão já atendendo e entendendo isso, né? De ter CDs localizados, Faz né? todo sentido. Pois é. Então você principalmente nos lugares de grande concentração populacional, porque você não tem espaço para botar um CD enorme, porra, em Copacabana, né? Ou no centro da cidade. Pois é, e eu acho que o varejo ele tem uma grande vocação para isso, né? Eu acho que a gente não atentou tanto isso no Brasil, talvez por questões tecnológicas, talvez porque ninguém tenha pensado tanto nisso, mas você tem a possibilidade de ter um e-commerce muito eficiente e muito prático, né? Porque você tem a última milha ali praticamente só, porque o varejo, por definição, ele tá perto das pessoas, né? então você não tá lá longe, né? Você tá ali pertinho. A não ser que vá com, sei lá, um outlet, shopping. É verdade, mas assim, normalmente uma rede de varejo ela tá perto das pessoas, né? Então por que você não usa essa estrutura que você já tem, né? Para atender o consumidor de forma rápida, barata, ágil, enfim, né? Então, isso foi algo que pra gente, né, eu considero uma ideia muito vencedora, né? E que num momento como aquele, né, que pra gente foi literalmente desesperador, eu acho que quem tem varejo físico, especialmente o nosso tipo de varejo, foi dureza, né? Mas eu acho que a pandemia, né, como todo grande problema que acontece na nossa vida, sempre deixa lições e você melhora em alguns aspectos, né? Você cria a dificuldade, eu acho que tem isso um pouquinho, né, Cláudio? Se você fosse apontar 3 coisas... esquece o 3, né? Se você fosse apontar 3 boas decisões que você tomou nos últimos 20 anos e 3 decisões ruins. Não, bacana. Pra gente contrabalançar. Eu vou tentar pensar nas ruins que a gente tenta esquecer as ruins. Pois é. Filho feio não tem pai, mas essas que são que ensinam. Boas, né? Assim, uma dessas eu falei, né? Eu acho que a gente tem atentado pro mundo digital. Acho que isso foi muito importante. A segunda que eu considero, assim, muito relevante, né? A gente entender que a vida muda e que o consumidor muda e que você precisa, essa é um pouquinho mais profunda, né? E que você tem que ter fórmulas novas o tempo todo. Quando eu estou dizendo isso, quer dizer, né? Por exemplo, Impecável Maré Mansa, quando a gente modernizou o nome no Impecável, isso foi baseado em pesquisa, né? Legal. Porque é uma tendência de tomes menores, mais curtos, porque o Maré Mansa, mal bem, né? É uma marca tão antiga, super saudosa, mas é antiga, então você tem que se reinventar porque você está lidando com players novos e moda. Nem se usa mais, antigamente era uma expressão idiomática. Você tá na Maré Mansa. É uma gíria antiga, né? É uma gíria antiga, né? Eu acho que talvez como um ponto frio bonzão, não sei, né? Mas é uma decisão corajosa que a gente emocionalmente às vezes não toma. Não, e é difícil, cara, mudar logomarca, mudar marca, é um negócio complicado, porque a gente tá acostumado com aquilo, então mesmo quando a marca nova é melhor, a gente não percebe. Isso fica uma miopia, né? Então, assim, a segunda, que talvez eu acho que é a primeira, no fundo, a mais importante, né? É você ter esse olhar crítico em relação a você mesmo e entender que nem sempre aquilo que sempre funcionou vai funcionar agora. Então, você tem que estar o tempo todo se ouvindo os sinais, né? Porque a gente entendia os sinais e eu acho que a pesquisa... na época ainda não era nem a Agência 3 ainda, a agência de publicidade ajudou a gente, mas era ainda, né, Speroni Ferrari, se não me engano o nome da agência, são os mesmos donos, mas assim, a gente teve um processo longo, né, para entender, ouvindo um pouquinho o consumidor, pesquisa qualitativa, quantitativa, entender para onde a gente tinha que ir. E isso foi bastante transformador para a gente, né, eu acho que isso a gente tem que estar entendendo, né. E a terceira, que embora soa um pouco contraditória, é não perder sua essência. Então, ou seja, você tem que mudar, só que você não pode perder a sua essência. Você tem que ter isso é difícil. Você tem uma linha condutora ali, você tem que entender. Vocês estão de parabéns, porque é muito difícil você manter a essência durante tanto tempo, porque sempre aparece, né, o sujeito... A gente tem uma frase que, na verdade, eu aprendi de um ex-sócio meu, que depois fundou a Stone, então é um cara que se deu muito bem na vida, né? E eu falava pra ele, mas André, isso aqui a gente tem que fazer. Na época da Braspag, eu tinha investido com ele, eu era sócio dele na Braspag, que era a precursora da Stone, e a gente fazia intermediação de pagamentos, né? Entendi. E aí eu lembro que uma empresa quis contratar a gente para fazer um serviço ligado à intermediação, e ele falava, não, nosso foco é intermediação, mas André, isso aqui é um ótimo negócio. Ele falou, petróleo também mas não é o nosso negócio. Isso aí. E ele sempre se manteve ali no foco, pum, e virou o que virou, né? Então, a gente usa muito esse dito do André, dizendo que petróleo também é um bom negócio, mas não é o nosso negócio. É isso aí. É muito difícil você
fechar o olho para não querer abraçar o mundo com as mãos. Não, né? Teve uma frase que foi se não me engano, foi do José Galó, uma palestra que eu vi, que já foi, né, o CEO da Renner e tal, e que ele usava no slide uma maçã, assim, não deixe cair em tentação, né? Tentar entrar em áreas que você não tem domínio, que não tem a ver com a sua identidade, que não tem a ver com, às vezes, até mesmo com seus valores de marca, e isso é muito difícil, né? Então, se a gente for fazer a tríade assim, né? Quer dizer, você tá atento à mudança, saber mudar, mas não perder seus... primeiro, né? E segundo, não saber perder seus valores, né? Esse é o segundo. E a tecnologia, claro, que eu acho que ela entra abraçando tudo isso, né? Então, esse olhar tecnológico, né? E você entender que hoje o mundo é isso, e ainda que você seja tradicional, é algo que tem muitas oportunidades na área de tecnologia. Eu digo tecnologia a favor do seu negócio, né? E que se você está fora disso, se você não tem pelo menos ou pelo menos tem um núcleo, né? Que esteja olhando para isso, você perde muita oportunidade, né? Agora, falar de coisas ruins, né? Escorregadas que você aprende. Eu chamo de lições aprendidas, a gente aprende, claro. Por exemplo, eu acho que hoje, né, num mercado tão competitivo como o nosso, talvez em alguns momentos a gente não tenha percebido tanto isso. Então, por exemplo, hoje o feminino que a gente está fazendo de uma forma muito bem construída... Eu talvez, vou ser muito franco, né? Eu talvez teria feito antes, né? Se eu tivesse tido essa leitura, né? Talvez eu não tenha enxergado tanto o crescimento que aconteceu. Curioso isso. A Mr. Cat teve o mesmo movimento, né? Eles vendiam, tanto que na marca ainda é Mr. Cat, mas vende coisa para mulher e até hoje você tá vendo cada vez mais o espaço feminino tomando o nosso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito antes. Eu acho que pelo menos é difícil a gente falar de uma falha que você não tenha feito depois, porque senão ela não existiria, né? A falha que normalmente as falhas... Mas isso não é perder um pouco da essência? Quer dizer, impecável moda masculina, excelente pergunta. A gente entende que não, e isso eu demorei um pouquinho para entender. Por quê, né? Porque, na verdade, embora a gente seja moda masculina, mas a gente sempre tem um componente muito familiar envolvido, né? É muito comum na gente, poxa, meu primeiro, como você falou, primeiro terno que eu comprei ali, e aí as pessoas que continuam no nosso segmento, que aí o filho vai, o neto vai, mas pensa assim, né? Comprou o terno, hoje a gente continua vendendo terno, mas não é a mesma força que era antigamente. Antigamente, terno todo. Até hoje ninguém mais usa terno, né? Quer dizer, ninguém mais é forte, mas assim... Exatamente. Então, assim, a moda... trabalhar de short, né? Exatamente. Então, com a chegada das lojas de departamento, você tem uma linha muito ampla de masculino, feminino e mesmo infantil e outros segmentos. Então, quando você não tem o feminino, lembra que 50% no nosso caso, isso é comum, tem outros que são até mais 70% das pessoas que compram roupa masculina são mulheres, que compram para seus maridos. É menos divertido, penso eu, você fazer isso quando você não tem algo pra você, porque a gente tem uma relação um pouquinho mais diferente com a moda, nós homens, que a mulher tem. Tipicamente, claro que isso é um estereótipo, mas a mulher costuma ter uma relação de prazer, mais lúdica até, com moda, do que a gente, que é uma questão um pouquinho de conveniência, né? Preciso de uma bermuda, né? Encontrei, me dá 5 da mesma cor. E pronto, gostei e tal, né? Existe uma frase também, né? Que homem compra produto e mulher compra uma proposta, né? O homem vai comprar uma bermuda, a mulher ela vai para uma festa. Assim, o que ela vai comprar, talvez nem ela mesma saiba. Isso é da mulher, né? E é onde eu quero chegar com isso. Essa mulher que está comprando para um homem, será que eu estou pensando nela? Será que é uma boa experiência para o consumidor mulher, que são 50%, não oferecer uma linha competente para... 50% das compras de moda masculina no nosso caso, são 50% pelas mulheres. No nosso caso, depende de marca para marca, né? Mas os números não são muito diferentes, não, pelo que a gente escuta de mercado, né? O homem... Depende, claro, da faixa etária, etc, né? Mas é muito comum você fazer essa experiência, talvez assim, empiricamente, né? Observa as lojas de homem, você vê mulheres que normalmente estão comprando para seus maridos, né? Eu acho que no nosso caso, talvez mais pelo componente, eu diria, familiar que a gente sempre teve, né? Então, se você pudesse montar antes a área feminina, você teria feito? Eu teria montado. Não foi exatamente uma escorregada, mas é uma lição aprendida. Não deixa de ser, né? Assim, é porque aquilo que eu falei, né? As escorregadas que a gente não corrigiu é porque provavelmente eu não sei. Então, se eu souber, é até bom, né? Tomara que alguém me aponte, porque eu mudo, né? Mas a gente, claro, acho que a moral da história é sempre você tentar... Não, tem coisas que você sabe. Eu vou te dar um exemplo. Quando começou-se a falar do E-Social, a gente tinha, na época, um software de folha de pagamento que operava num banco de dados que já estava outdated, né? Já estava... As pessoas já deixavam... Ele não permitia crescer.
Entendi. Então, eu estava perdendo clientes. Eu tenho uma evasão de clientes muito baixa, 0, algo por cento. Mas estava começando a crescer porque os clientes cresciam e o nosso sistema já não comportava o grande volume de dados que eles tinham. Você, por exemplo, não teria podido ser um cliente nosso naquela versão anterior. Sim. Mas é o que a gente tinha. Então, quando veio o E-Social, a gente tinha duas alternativas. Ou a gente alterava o E-Social, o sistema atual no E-Social, e o novo que a gente já estava desenvolvendo, eu já estava desenvolvendo um novo sistema com a nova tecnologia, que é a tecnologia que a gente usa até hoje. Ou a gente dizia, não, então vamos manter esse aqui como tá, vai até onde der e vamos trabalhar só no outro. E aí fomos trabalhar no outro. E, cara, menos mal que o E-Social atrasou 3 anos. Porque se o E-Social tivesse vindo na data que estava prevista para vir, eu não estava aqui contando a história. Quer dizer, tava vendendo pipoca na rua, mas não só. Porque a gente levou muito mais tempo para desenvolver o E-Social no novo sistema do que, por exemplo, teria levado no antigo. Mas a gente não tinha braço para desenvolver nos dois ao mesmo tempo, a gente não quis, na época, vender para investidor uma parte para captar recursos, enfim, foi toda uma decisão estratégica. Mas se você me perguntar, essa é uma decisão que hoje eu teria tomado diferente. Porque eu assumi um risco que eu não sabia que eu não ia desenvolver no prazo suficiente, e eu tive a sorte de que o governo levou 3, 4 anos mais do que previsto para implementar o E-Social, e aí me deu tempo de terminar o software, e aí tô aqui para contar a história. Mas assim, foi sorte, cara. Porque foi uma decisão que eu hoje, sabendo dos riscos, eu teria tomado diferente. É esse tipo de decisão que eu me refiro, sabe? Tem várias. Eu acho que assim, você falou de uma outra coisa. Hoje, a gente sabe que a questão tributária no Brasil ela é muito complexa, né? E a gente já teve, no passado, autuações grandes, sem má fé nenhuma. Não, é porque você não sabe. Meramente erros, muitas vezes erros formais. Então, assim, eu acho que no Brasil, eu espero que com a reforma tributária isso melhore um pouco. Mas a questão tributária no Brasil ela é central. Você tem que ter um bom parceiro tributarista, tomar cuidado com as armadilhas, com venda de terreno na lua, né? Aquele tributarista que diz que vai resolver a tua vida e que você não vai pagar menos imposto, que você vai fazer isso, que vai fazer aquilo, etc e tal. E a resposta vem depois e vem cara. Então, a gente... Aí você vê... Termina. Não. Então a gente já foi menos habilidoso nisso, né? E a gente já perdeu muito dinheiro, para ser sincero, sem ter, e hoje é uma lição aprendida, sabe? Questão tributária no Brasil, você ter bons parceiros e ter um bom software que te ajude nisso é crucial. A partir daí que a gente começou a se preocupar um pouco mais com RP e com esse tipo de tecnologia. Mas a gente viu nisso uma oportunidade. A ANA, que a gente lançou recentemente tem uns 2 anos, que é o nosso sistema de folha de pagamento autônomo, né? A inteligência artificial para folha de pagamento. A gente assume a responsabilidade por essa causa. Porque o que acontece? Tem muita empresa deixando dinheiro na mesa porque muda a lei. A lei, por exemplo, hoje em dia, você já não precisa pagar INSS sobre determinadas verbas que antes precisava pagar. Então mudou a lei favorecendo o consumidor, coisa rara, né? mas o empresário. E as empresas não sabem, porque os caras não se atualizam, e aí continua pagando INSS sobre verbas rescisórias, por exemplo, né? que não são devidas. E aí o cara deixa dinheiro na mesa. Ou o contrário, muda a lei, agora tem que pagar coisa que antes não tinha, e o sujeito não sabe, não paga, que é isso que você se referiu, né? Não houve nem má fé, mas houve um desconhecimento ou uma maneira que foi interpretada diferente. Quando a gente oferece a ANA faz a folha. Legal. Então já não tem mais que comprar software, não tem mais que treinar operador, não tem nada. Eu faço tudo, né? Você terceiriza a folha com a ANA. Fantástico. Só que aí, se tiver um problema, o problema é meu, né? Fantástico para mim, né? Exatamente. Então a gente tem que estar 1000 vezes mais atenção do que... E uma das coisas que a gente tem feito, por exemplo, são instâncias de segurança que são, cara, de primeiro mundo. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo nem de ouvir uma reclamação de um cliente de que eu estou pagando a mais para depois ter que vomitar tudo de uma vez, né, num processo, e nem de pagar menos e criar um passivo trabalhista, um passivo tributário para o cliente. Então, a gente aprendeu muito também nesse processo. Sem dúvida. Agora, é o que o empreendedor faz, né? Assumir risco e aprende com risco. O tempo todo, né? Rafael, vamos para a parte final aqui. Planos para o futuro, cara. Você deu a dica de uma, né? Assim, a gente pensa realmente no modelo de lojas menores, que vai permitir a gente ter uma expansão
bem mais acelerada, né? A ideia é que a gente consiga ter um sortimento mais enxuto, mas muito assertivo. Isso eu acho que é um ponto central da nossa estratégia futura. Pegar os 20% de itens que vendem 80% do É sempre assim, né? Acho que a tecnologia e o e-commerce e esse modelo nosso, que é um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver, a gente entende com a classe C, a ideia é progredir nisso, investir nisso. Então, e tem tudo a ver com esse modelo de expansão, porque a gente está mais perto cada vez mais. Quanto mais perto você está desse consumidor, mais ele funciona, né? Isso. Então, a ideia é que o e-commerce ele não seja visto como uma unidade estanque, separada das lojas físicas. Ele é um braço do próprio negócio. Então, eu acho que esses são os dois principais pontos, né? De uma forma mais ampla, que a gente pretende. Agora, e claro, eu acho que a moda feminina pra gente veio pra ficar, começou com um grande sucesso, foi muito bem acolhida, a gente se surpreendeu com o resultado agora que a gente tá tendo, então veio pra ficar, sabe? E a lição aprendida é essa, né? As coisas às vezes não são tão óbvias como a gente parece, né? A gente entende que a moda feminina ajudou a moda masculina porque a gente está satisfazendo uma grande parcela do consumidor da moda masculina, que é a mulher, que compra pro seu marido, pro seu filho. Então, a gente entende que é mais interessante, né, pra mulher, no mínimo mais divertido, comprar a bermuda pro seu filho. Se vai ter pra ela também, né? E eu vou achar mais divertido ainda que ela tá comprando, quer dizer, e deixar todo mundo feliz. Eu acho que é isso. Rafael, eu tenho um programa de mentoria, que eu tenho meia dúzia de empresários que eu mentoro, e o foco é em sair da operação. Né? Como é que a gente faz para viver a vida, né? Tratar a empresa como um ativo, que a gente possa vender se quiser, ou que gere renda, como um imóvel para aluguel, né? E assim, um dos maiores ofensores que eu tenho, uma das maiores dificuldades que eu tenho com esses mentorados, quando eles entram na mentoria, é a mudança de mindset. Difícil. Eu preciso estar aqui, isso é só comigo, não tem ninguém que faça melhor do que eu e tal, para uma mentalidade de, cara, se depender de mim, não vou conseguir crescer, porque eu só tenho 10 dedos, então prefiro contratar 3 pessoas que façam 50% do que eu faço, que eu já vou fazer uma vez e meia o que eu estou fazendo, então, e sem precisar estar na operação. Então, o meu foco é sair da operação. Você pensa nisso para o futuro? Porque, assim, o Rafael que eu estou falando hoje está no auge da idade, vamos chamar assim, né? Quer dizer, sim. Aos 21 você estava começando, né? Quando a gente vai para a vida, né? Aos 40 e algo você já está ali na coisa. Mas agora já passamos da metade, né? Quais são os teus planos para os próximos 10 anos? É bastante essa questão de sair do operacional, né? Você tocou numa ferida, né? Você está querendo achar mais um defeito? Apresento esse. É difícil. Difícil porque, embora a gente, racionalmente, a gente sabe que a gente tem que sair da operação, que senão a gente acaba sendo um limitador do próprio crescimento, é um pouquinho difícil, né? Porque você tem aquele apego por ter aquela determinada ação, determinada prática que você sabe que você faz e que você tem dificuldade eventualmente de delegar e você não quer abrir mão de uma determinada qualidade porque dói, né? Puxa, eu sei que eu faria melhor ou porque você ganhou essa expertise, mas você tá perdendo porque primeiro a pessoa não evolui e a tendência é a pessoa, na verdade, ficar melhor que você porque ela é especialista. Se você dá essa chance... vai fazer isso, ela vai fazer melhor do que você. Pois é, então é um desafio eu acho que para qualquer empresa média, né? A gente tá no teu radar, né? Não tenha dúvida. É uma luta constante, né? Assim, eu preciso formar uma liderança, um corpo. A gente, graças a Deus, tem muito orgulho dos colaboradores da minha empresa. Eu acho que tem muita oportunidade ali para as pessoas crescerem. E talvez eu seja, né? E eu vou brincar um pouco, talvez eu seja o maior empecilho, né? Porque eu tenho que sair disso, né? Não tem que competir comigo. Pelo contrário, as pessoas têm que ser eu, né? De alguma forma. E eu acho que é um desafio. E eu não tenho dúvidas que uma coisa está ligada à outra. A expansão, né, ela está ligada à saída da operação e você conseguir ter mais braços, né? Então, é um plano importantíssimo para os próximos 10 anos, né? Tomara que eu possa, enfim, tá olhando, mas olhando de uma forma um pouquinho mais de longe, como um negócio que vai prosperar, que eu vou ter um maior carinho, mas que está sendo gerido com as suas próprias pernas, né? Eu acho que tem que ser assim, né? E a gente Começar a preparar
eu não vou chamar de sucessão, mas começar a preparar uma estrutura que permita uma mais sucessão. autônoma, né? É isso aí, não tenha dúvida. Eu acho que isso é um ponto interessantíssimo também. Rafael, comentários finais aí para quem nos ouve. Estamos falando com uma audiência de empreendedores, de empresários, de ambos os sexos, em todos os pontos do Brasil, que estão querendo turbinar as suas empresas. Não, legal. Acho que assim, uma mensagem que eu queria dar, né? A gente está desde 61. Imagina a quantidade de crises e problemas que a gente já viveu, né? Então, resiliência, né? A gente sabe que nem sempre todas as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria. Eu sei que em alguns setores não tá fácil. Mas é isso, o Brasil é isso. E eu acho que se a gente tá aqui desde 61, eu acho que todo mundo pode, né? Então, cabeça erguida, soluções estão aí. A gente sabe que o Brasil é desafiador, mas... faz 500 anos que a gente é desafiador e a gente tá vencendo, e vamos vencer. Eu acho que é isso. Bola pra frente, eu acho que solução não falta. Muito bom. Pessoal, conversei aqui com o Rafael Sampaio, CEO da Impecável. E se você gostou, clica no curtir, compartilha com quem você achar que pode se beneficiar e nos vemos no próximo episódio do Conversa Empresarial. Olá, boas-vindas a mais um Conversa Empresarial. Hoje eu estou aqui com o Carol Meucci, da nossa equipe de apoio a marketing, com perguntas da audiência, perguntas que você manda para a gente no chat ou nos canais de comunicação. Então, se você tiver perguntas e quiser interagir conosco, é só entrar lá, claudionazajon.com.br, bota a sua pergunta. Carol, a palavra é sua. Oi, Cláudio, um prazer estar aqui novamente. Vamos lá. O que você diria ser as principais características de um empreendedor bem-sucedido? Então, quando eu falo de... Eu vou chamar de empresário e não de empreendedor, porque o empreendedor é aquele cara que pode empreender dentro de uma empresa, ou que pode, sei lá, pode estar vendendo pipa na praia, né? O empresário é um cara que já tem uma estrutura bem constituída, já tem lá uma equipe de colaboradores, tem uma estrutura empresarial montada, e é esse cara que pode se beneficiar, por exemplo, de uma estrutura de tecnologia para ajudar a desenvolver melhor os seus processos, ou de um modelo de negócios que permita turbinar a sua empresa, no sentido de turbinar os resultados. Então, se a pergunta é quais são os caminhos, né, para ser um empresário bem-sucedido, eu te diria que eu acho que tem 5 pilares para o sucesso empresarial. O primeiro é encontrar a sua vocação. Eu chamo dos pilares do valor, né? Porque é um acrônimo que eu uso com as letras. O primeiro é encontrar a vocação. O que essa empresa, esse negócio faz melhor do que os demais? Sabe? Onde é que eu posso me destacar? Tem coisas que eu não vou conseguir me destacar, eu vou ser mais um. E tem coisas em que eu faço melhor do que os outros. Pode ser, olha, a padaria do bairro. A padaria do bairro, ela é a melhor padaria daquele bairro. Pode não ser tão boa quanto a de outro bairro, mas como ela está naquele bairro, ela, para quem mora ali, ela é mais conveniente. Então, uma empresa, por exemplo, uma empresa como a minha, a Nazajon, ela hoje é 100% teletrabalho. Então, nós nos especializamos em atendimento remoto. Isso significa que pode ser que para alguém que queira ir lá e tocar e ver e conversar com as pessoas, nós não sejamos a melhor opção. Em contrapartida, o cara que está numa localização mais remota, ou que ele quer sistemas de primeira linha, né, serviços de primeira linha, que só estão disponíveis nos grandes centros, etc. e tal, ele hoje consegue, com a Nazajon, ter isso em qualquer lugar do mundo. Tanto que nós temos hoje a nossa força de trabalho distribuída em 14 estados, 3 países fora Brasil. Então, a gente se especializou, a gente aprendeu a gerir pessoas em trabalho remoto. Inclusive, parte da minha mentoria hoje, do grupo de empresários Comentoro, é para mostrar para eles como é que eles podem ter equipes que funcionam como um relógio, são equipes que funcionam, produzem mais. Nós batemos todos os recordes de vendas desde a pandemia, recordes de produtividade, recordes de satisfação, tanto interna quanto externa, e isso no modelo de teletrabalho. Então, assim, é uma vocação. Então, primeira coisa é a vocação. Segunda é a autonomia. Enquanto depender de alguns funcionários específicos, inclusive o próprio dono, às vezes, ele é necessário
na operação da empresa, enquanto depender de pessoas específicas, ou de clientes específicos, ou de fornecedores específicos, a empresa fica vulnerável. Então, eu acho que uma empresa bem-sucedida é aquela que tem autonomia de pessoas em todas as dimensões. E para isso você precisa ter o quarto pilar, que eu vou chamar de organização, que são os processos. O terceiro pilar é a lucratividade. Lucratividade significa você focar nas atividades mais lucrativas. Às vezes, se você pega o teu leque de produtos e serviços, você vende coisas que deixam menos lucro porque simplesmente estão ali ou são complementares. Mas quando você concentra naqueles itens que são mais rentáveis, a tendência é o teu esforço ser mais recompensado. Quando o Steve Jobs foi recontratado na Apple, né? A primeira coisa que ele fez foi acabar com 80% da linha de produtos da Apple. Eles tinham diversificado de uma tal forma que estavam vendendo produtos que deixaram de ser rentáveis. Essa é a razão pela qual, por exemplo, muitas empresas oferecem 3 modelos, 4 modelos e não 15. Porque se vendesse 15 ia vender para mais gente, mas o custo-benefício daquele mais não ia compensar. Então eu prefiro concentrar vendo 80% do que eu venderia, mas com o dobro da margem, por exemplo. Então a lucratividade é um dos pilares, tem que identificar onde é que você pode ser mais rentável. O quarto pilar é a organização, que consiste basicamente em estabelecer processos, indicadores de desempenho. Muitos empresários não sabem fazer isso, existe ciência por trás disso e dá para implementar. Isso é um facilitador, por exemplo, para quem quer ir para o teletrabalho. Porque muitos empresários estão voltando da pandemia, estão desistindo do home office, simplesmente porque não sabem controlar os seus funcionários, a não ser batendo ponto. Então o cara bate ponta de 9 às 18, segunda a sexta, é isso que eu sei. Se ele está mexendo no Facebook, ou se ele está conversando com as pessoas no cafezinho, não importa, eu quero que ele esteja lá trabalhando porque é a única maneira que eu sei de controlar. Quando, na verdade, hoje já é possível você trabalhar com pessoas que podem fazer seus horários de trabalho flexíveis. Por exemplo, pega uma mãe que tem um filho pequeno, ela pode trabalhar 2 horas de manhã, parar para amamentar o filho, ou para levar para a creche, não sei o quê, voltar 2 horas depois e fazer mais 2 horas de trabalho. Quer dizer, dá para entremear o trabalho com a vida pessoal e ainda assim ser muito produtiva. Mas você tem que aprender a coordenar esse trabalho com o que a gente chama de KPIs, né? Indicadores de desempenho. Então, esse é o pilar da organização. E o quinto pilar, que eu acho que do sucesso de qualquer negócio, é a recorrência. Se você tiver que criar um hipopótamo de cada vez, né? Criar um elefante a cada mês, é muito complicado. Então, hoje em dia, por isso que os modelos de negócio estão indo mais para o lado da assinatura, da recorrência, e dá para fazer isso em praticamente qualquer negócio. Eu tenho um mentorado que ele tem uma rede de salões de cabeleireiro, e eu falava, porque você tem que fazer uma assinatura, e tal, não, isso aqui no meu setor não funciona e tal, isso aqui. Bom, corta, passa para 2 anos depois, ele hoje já tem 470 assinaturas, só numa das lojas que ele usou como piloto, pessoas que pagam uma mensalidade para poder ir lá cortar o cabelo quando quiserem. Ninguém vai todo dia cortar o cabelo, entendeu? Vai uma vez, no caso de homem, vai uma vez por semana para fazer a barba, no caso de mulher, vai uma vez por quinzena ou por mês para pintar o cabelo. Então você pode fazer tranquilamente uma assinatura e com isso você tem uma verba recorrente, uma receita recorrente que permite a você planejar o teu futuro, porque você, enfim, quando você tem uma previsibilidade, você consegue, por exemplo, assumir riscos que você não assumiria se não tiver. Então são esses 5 pilares, Carol, que eu acho que são os pilares do sucesso de uma empresa bem-sucedida. Vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. Só lembrar da palavra valor, que você vai lembrar disso. Perfeito. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de iniciar um negócio próprio? O negócio próprio, ele tem... A grande vantagem é que você não tem limite de expansão. Você expande até o infinito. Você pode virar Todos os negócios grandes começaram pequenos, né? A desvantagem é que o risco é muito maior, né? Então, você pode se dar mal, você pode investir num negócio e de fato, 80% dos negócios que começam não completam 5 anos. Então, é uma questão de risco-benefício. Perfeito. Agora, em uma época em que a inteligência artificial está dominando os processos de produção, o que você diria ser um diferencial de um candidato nos dias atuais? Opa, essa é uma pergunta bem legal. Eu acho que quando a inteligência artificial começa a entrar,
e as pessoas começam a se acostumar com ela, acontecem duas situações. Primeira situação é saber trabalhar sem ela. É tipo, como é que eu trabalharia hoje sem o meu celular? Eu não sei te responder essa pergunta. Mas eu sei, por exemplo, que eu uso o ChatGPT, às vezes, para fazer estrutura de apresentações e tal. E hoje, por acaso, o ChatGPT ficou fora do ar. Hoje ele teve a manhã inteira fora do ar. Então, eu comecei a preparar a estrutura com ele e nada dele responder, e nada, aí fui ver na internet, estava fora do ar mesmo. Aí eu falei que primeiro eu pensei, bom, então vou esperar ele voltar no ar. Mas o que eu tô fazendo, cara? Sabe, eu sei fazer isso, então, isso me acelera. Aí cortei e fiz na mão. Então, acho que a primeira coisa é isso, é saber... O avião tem piloto automático, mas o piloto tem que saber pilotar o avião, porque pode ser que o piloto automático em algum momento não funcione. A segunda coisa é você aprender a programar, a operar a inteligência artificial. Hoje existem cursos, inclusive, de prompts, né? Prompts são as perguntas que a gente faz para o ChatGPT, por exemplo, para os equivalentes dele. Porque não é só dizer, pô, me ajuda aqui, né? Você tem que saber configurar a pergunta e levar para usar aquela base de dados. A inteligência artificial nada mais é do que uma grande base de dados que é recuperada em tempo recorde, em tempo muito curto, para te ajudar a fazer as coisas. Mas a criatividade tem que vir de nós. Então, por exemplo, até para fazer um quadro desse DALL-E, né, dessa inteligência que desenha, você tem que criar a descrição. Eu quero uma figura... da Carol olhando com cabelo mais comprido. Então, você tem que descrever aquilo ali para ele te dar a figura. Então, acho que aprender a operar a inteligência artificial em todos os setores vai ser um skill, vai ser uma habilidade fundamental para o profissional do futuro. Do futuro do agora, né? Do futuro presente. Sim. Agora falando sobre as skills, né, as habilidades. Quais habilidades você considera essenciais na vida de um empresário? Eu acho que o empresário ele tem que entender que ele é um maestro de orquestra. Eu vejo muitos empresários, você tem empresário de pequeno, médio e grande, vamos chamar assim, né? O pequeno, aquele pequeno empreendedor, começou como empreendedor e virou pequeno empresário, microempresário, é o sujeito que tudo é ele, eu chamo de cabeça de polvo. É um cara que ele pode ter até 10, 15 pessoas trabalhando com ele, mas ele é a única cabeça pensante do negócio dele. Essa empresa pode viver durante séculos, mas não cresce, né? Que foi o caso, por exemplo, da Granado, que eu estava falando com a Cici outro dia. Tem um episódio da Cici, quem quiser ver, pode ver aqui no Conversa Empresarial. E assim, o pai dela comprou uma empresa centenária que ficou durante 100 anos com 2 lojinhas. Eram os 2 irmãos, um em cada loja, e aquilo ali, a empresa polvo. Que é uma pena, porque em 100 anos, imagina a quantidade de... conhecimento que essa empresa não adquiriu, né? Uma empresa de 10, 15, 20, 30, 40 anos tem uma quantidade de conhecimento absurda. Não tem por que deixar ela pequena, mas é que o empresário não sabe sair daquela coisa de não. Eu sou a única pessoa que consegue pensar, a única pessoa que consegue fazer. Depois você tem o empresário médio. É um empresário que já passou por isso, conseguiu criar uma equipe de gestão, conseguiu constituir uma estrutura já com diretores, com gerentes, quer dizer, uma empresa que funciona por si. Normalmente são empresas maiorzinhas, 100 funcionários, entre 50 e 150, 200 funcionários, porque o empresário já passou daquela fase da pequena empresa, do empresário polvo, já entendeu que, mesmo se não for perfeito, funciona, é melhor feito do que perfeito, e se eu tiver 5 pessoas fazendo 50% bem do que eu faria, né? Já estou fazendo 2 vezes e meia o que eu poderia fazer sozinho. Então esses caras começam a crescer. O empresário, quando ele ultrapassa essa barreira do eu sozinho, ele começa a crescer de maneira sustentável, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí você tem gerentes. Eu tenho um amigo que tem 11 concessionárias, mas na época do pai dele tinha 3, e todas ali pertinho da região, porque era o que ele poderia arrumar e coordenar ele sozinho. Na hora que esse meu amigo assume, diz assim, não, eu não preciso nem ir na concessionária, sabe? Porque eu tenho gestão, eu tenho gerentes, eu tenho processos, e aí ele consegue ser hoje a maior concessionária Chevrolet do Rio de Janeiro. Maior rede de concessionárias, são 11 lojas, e mais 3 no norte. Então, por quê? Porque ele aprendeu a gerir a distância, vamos dizer assim, tá bom? E o terceiro momento é quando você, já tendo esse know-how,
já tendo esse conhecimento de como monta essa empresa e faz ela funcionar sozinha, você expande isso usando recursos de terceiros. Então, você pode começar a construir mais empresas, né, ou expandir a sua empresa sem estar limitado ao que você tem. É buscando investidores, pedindo aos fornecedores para financiar, enfim, tem várias maneiras de você expandir sem precisar recursos próprios, pelo menos não na medida equivalente à expansão. Agora, qual que é a importância do planejamento estratégico para uma empresa? Então, a gente começou a fazer planejamento estratégico tem uns 10 anos, então isso para nós é algo recente, numa história de 41 anos, né? Mas é um ponto, assim, é antes e depois. Porque quando você junta todo o teu corpo de gerentes e diretores para planejar o que vai ser o próximo ano, né? A gente sempre fala de 3 a 5 anos, mas é o ano que vem que a gente está planejando. E com foco em 5 anos, né? Mas é o ano que vem. Então a gente pega um orçamento, vê como é que vai distribuir esse orçamento, vê o que inovações a gente vai implementar, que caminho a gente vai seguir. Quando você faz isso e toda a alta gestão está envolvida nesse processo de planejamento da estratégia, a coisa depois roda muito mais facilmente do que se simplesmente deixar rolar, do que simplesmente deixar se levar pelas circunstâncias. Então, isso é uma dinâmica que nós implementamos tem uns 10, 12 anos, que para mim veio para ficar e hoje eu ensino a fazer. Quer dizer, eu acho que o planejamento estratégico é algo que é fundamental para as empresas que querem se manter no rumo. Senão, cara, você perde... Não é que a empresa vai morrer se não fizer, mas há muito desperdício, porque você perde o rumo. Você deixa de saber o que você tem que fazer para chegar onde você tem que chegar. Às vezes, você tem que fazer um pequeno desvio, mas porque você quer chegar lá. Entendeu? Senão você desvia e vai para o outro lado. Agora, quais são os principais desafios enfrentados por quem já tem uma empresa sólida no mercado atual? Eu acho que existem alguns desafios. O primeiro deles é a sucessão. Quando você tem uma empresa sólida e você faz parte da operação, é fundamental você entender como é que a gente passa, né? A gente pode viver 100, 110, 120 anos, se você quiser, mas em algum momento a gente vai passar. Então, se você tiver uma empresa sólida que pode ser uma empresa longeva, a primeira coisa é pensar como é que a empresa, como é que eu vou fazer a sucessão da gestão. Porque mesmo com 120 anos, a pessoa já não tem a rapidez que tinha aos 50. Então, eu acho que isso é fundamental. É entender como é que vai se dar o processo sucessório, seja com família, seja com executivos, para que a empresa possa continuar no rumo de crescimento. A segunda coisa é saber que time que está vencendo a gente precisa mexer sim, porque o mercado mexe, as regras do jogo mudam, sabe? O jogo é outro. Hoje em dia o jogo com inteligência artificial, com tecnologia, com pós-pandemia, é um jogo completamente diferente do que era 5 anos atrás. Estou te falando de 50 anos, estou falando de 5 anos atrás. É outro jogo. Então, ou a gente aprende a jogar esse jogo e se adapta a ele, ou a gente está fadado ao fracasso. Então, eu acho que saber interagir com as mudanças de mercado é outro desafio importante, porque quando a empresa está sólida e bem-sucedida, a tendência é dizer, cara, eu sei fazer, eu tive sucesso até agora, daqui ninguém me tira. E não é bem assim, né? O que me trouxe até aqui não necessariamente me leva para o próximo nível. Perfeito. Agora, falando sobre momentos desafiadores, como você lida com esses momentos e transforma os desafios em aprendizado? Eu faço meditação toda, eu tenho uma rotina todos os dias, então eu acordo, tomo meu café, vejo alguma coisa divertida no YouTube enquanto eu estou tomando café, e depois eu faço meia hora de meditação, 20 minutos, meia hora de meditação. E para fortalecer a cabeça, para começar com paz, porque se me deixar, eu ligo isso antes de ligar o computador, porque se eu ligar o computador, depois ninguém me tira de lá. Então eu faço meus 20 minutos de meditação e vou tocando. Eu tenho uma agenda com rotina diária e itens que eu vou colocando na agenda. Toda sexta-feira eu preparo a agenda da semana seguinte. Então eu uso a minha agenda Google, né? Então ali eu coloco os blocos de 1h30, 2 horas, com tarefas que eu preciso realizar, porque se eu pegar minha lista de afazeres, ela não cabe na agenda. Então, normalmente, sextas-feiras, eu priorizo o que eu vou fazer na semana que vem.
sexta, às vezes sábado, mas eu priorizo o que eu vou fazer na semana que vem e aí coloco os blocos, eu esclareço. Aqui de 3 às 4h30 eu vou gravar o podcast, sabe? De 4h30 às 6 eu vou fazer o artigo, senão acabo não me deixando levar pelo dia a dia. Eu paro obrigatoriamente por volta das 5 da tarde para fazer meia hora de exercício, isso também me ajuda a desanuviar, e eu todo dia faço algum tipo de curso online. Hoje eu estou matriculado em 3 plataformas de educação, então eu vou entremeando, cada dia eu faço... Eu posso ficar 10 minutos, às vezes eu fico 1 hora, às vezes eu fico 10 minutos, mas todo dia eu faço algum tipo de para me tirar do dia a dia, porque senão eu vou entrar no meu umbigo e aquilo é míope, né? A gente só pensa naquilo que está pensando mesmo e aquela virando um círculo vicioso. Então eu me obrigo, primeiro, a limpar a cabeça com meditação e exercício, e segundo, a fortalecer a criatividade escutando coisas diferentes. Estou fazendo curso de neurociência, estou fazendo um outro curso de decisões, quer dizer, são coisas que não estão necessariamente ligadas no meu foco de trabalho, mas que me ajudam porque me mostram coisas diferentes. Perfeito, Cláudio. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores. Até a próxima. Maravilha. Então, se você está nos ouvindo, isso aqui é o Conversa Empresarial. Toda sexta-feira ao meio-dia, um novo episódio. Se você tiver perguntas, sugestões, comentários, manda para a gente no chat, que a equipe vê e passa para mim. Se gostou do que você viu, dá um like, compartilha, dá um like, curte e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desses conhecimentos. Até o próximo Conversa Empresarial. Obrigado, Carol. Obrigada.